Buenas noches a todos e a todas. Hago meus agradecimentos ao jurista Benny Marques por a oportunidade, esta invitação para participar deste evento jurídico. Hago meu agradecimento à Universidade Bicentenária de Aragua. Agora vou fazer minha apresentação referente ao tema ora tratado, que é sobre as forças invisíveis em que são amplificadas as narrativas para a justiça e a paz. Em um cenário global contemporâneo que é marcado por desigualdades, conflitos e marginalização, o storyline se apresenta como uma ferramenta poderosa para dar visibilidade a forças historicamente silenciadas. Em que poderão, por exemplo, por meio de contar as histórias, que não só é um acto de comunicação, sino também uma estratégia essencial para que pueda promover a justiça e construir a paz. Através da narrativa de histórias, as comunidades invisibilizadas podem compartilhar suas experiências, reclamar direitos e sensibilizar a sociedade sobre suas realidades. E assim é o papel da storyline em la justiça e la paz. Ele surge desde tempos imemoriais, uma vez que as histórias han sido um forte veículo para a preservação da cultura, da memória coletiva e da identidade dos pueblos. Sin embargo, não todas as histórias encontram espaço para ser escutadas, pois, em muito, a história de lo mais forte prevalece sobre as histórias de los mais débeis, ou seja, de los pueblos débeis devido a que, lo que digo, débil em sentido de não ter o poder político, econômico e social. Pero, por exemplo, pueblos indígenas, comunidades periféricas, refugiados e minorias étnicas frequentemente veem suas vozes silenciadas por narrativas hegemônicas que estão lastreadas por um poder socioeconômico. E isto tem como objetivo especial o que esse silenciamento reforçar a desigualdade e perpetuação de injustiças a los pueblos. E assim, a importância da amplificação das vozes desses pueblos através da storyline permite que suas experiências sejam conhecidas e legitimadas, sua cultura sejam proliferadas e legitimadas cada vez mais, conhecida por todos e respeitada principalmente por todos. E desta maneira, ao compartilhar vivências, especialmente de opressão, resiliência e esperança, todos esses pueblos podem generar empatia, questionar estruturas de poder, que é esta questão da desigualdade social, e no sentido de impulsionar câmbios da sociedade, ou seja, não ter esta desigualdade, ou seja, diminuir a desigualdade socioeconômica. E assim as histórias são como instrumentos de transformação sociais, ou seja, contribuem substancialmente em este sentido. Pero quando, por exemplo, as histórias marginalizadas, que são marginalizadas, ou seja, são postas à margem da sociedade, quando estas encontram um espaço amplo na sociedade para que muitos escutem essas histórias, tudo isto gera desafios aos estereotipos e oferecem perspectivas alternativas sobre eventos e conflitos, ou seja, de acordo com o ponto de vista, de mirada de aquele pueblo ou de aquele grupo social. E assim, a lo largo da história, os movimentos sociais han demonstrado o impacto da storyline
e la promoção da justiça e da paz. Ou seja, toda esta oportunidade destes pueblos é expuserem suas vivências, seus conhecimentos, sua experiência, é de larga importância para o fortalecimento não só da democracia, pero principalmente de um fortalecimento da sociedade em todo. E tudo isto, por exemplo, como venho a destacar, que narrativas de liderazgos, como Martin Luther King Jr., em que através de seus discursos, testemunhos de vítimas de segregação racial, mobilizaram a sociedade para generar câmbios legislativos e sociais. Por isso, esta importância de todos esses acervos, estas diversas perspectivas, quando são difundidas para a sociedade, é que o principal efeito é cambiar a sociedade. E esse câmbio é o que? Uma evolução em no sentido de agregar conhecimentos e conceitos buenos, principalmente de respeito, de garantia e de integridade a uma boa relação personal e social. E então, e também não só esta questão de movimentos de direitos civis, como é impulsionado por Martin Luther King, pero principalmente em nossa realidade da América Latina, que foi da justiça de transição que ocorreu na América Latina, que foi principalmente a transição das ditaduras para a sociedade democrática. E em tudo isso, tu viera, por exemplo, relatos de vítimas de ditaduras militares que contribuíram a processos de reparação, memória e reconciliação nacional. Ou seja, pensada que, por exemplo, muitos lutaram por a democracia, pero em la época foram mirados e difundidos para a sociedade como terroristas. Em las épocas de los regimes de las dictaduras militares na América Latina. E assim, em nossa realidade atual, todo isto da amplificação das vozes, ela tinha como uma grande aliada que é a tecnologia, principalmente difundida na comunicação. Por exemplo, em nossa era digital, por meio das redes sociais, os podcasts e os documentários, ampliam todo este alcance destas narrativas, de maneira a difundir, até mesmo sem custos econômicos. Ou seja, tinha uma difusão muito rápida demais. E diferente dos tempos anteriores, pois anteriormente necessitava essa questão ser difundida por meio de discursos, de ponências, conferências internacionais e muitas coisas de que necessitavam um deslocamento personal e em diversos médios, de projetos para difusão dessa questão, periódicos físicos e muitas coisas assim. Pero quando nossa tecnologia passou a ter esse espaço largo na vida da sociedade, melhorou cada vez mais a questão da difusão das histórias, especialmente generando espaços para as vozes que foram por muito tempo invisibilizadas. E assim, agora, para concluir esta ponência, venho decida que amplificar as vozes invisibilizadas é um peso essencial a generar uma sociedade mais justa e pacífica. E o storyline quando se usa com uma boa responsabilidade, não só genera uma boa visibilidade às narrativas, sino também inspira ações que são consideradas concretas em la buscada por uma melhor difusão, aperfeiçoamento e fortalecimento da sociedade de uma maneira em geral, justamente para convertir-se, tudo isso convertido em um verdadeiro porta-voz
a la justiça e a la paz, que isto nada mais é do que um dever coletivo. E assim, por hecho, cada história ela tinha um valor, cada história tinha um conhecimento, cada história reflexiona uma luta, cada história pode ser a um passo mais largo a generar muitas lutas, muitas forças e muitos buenos resultados. E assim, hago meus agradecimentos novamente a todos e a todas por atenção e estou sempre por aqui a las órdenes. Muitas graças por atenção.